O telefone tocou 3 vezes antes de Gael desligar sem atender. Não era urgência, era Fernanda, outra vez. Ele ficou parado diante da janela do 14º andar, olhando para a cidade que nunca dormia, com um copo de uísque na mão que ele nem havia tocado. Lá embaixo, os carros se arrastavam em fila, as luzes piscavam, o mundo girava, e ele sentia com uma clareza que doía, que não fazia parte de nada disso. Fernanda havia durado 4 meses. Antes dela, Cristiane, 6 meses. Antes de Cristiane, Patrícia, que havia sido a mais inteligente de todas, porque havia deixado claro, numa discussão acalorada, que Gael ainda lembrava palavra por palavra exatamente o que pensava. Gael, você não entende. Um homem na sua posição precisa de uma mulher à altura. E eu estou à altura. Então para de inventar problema onde não tem. À altura. Essa expressão havia ficado grudada nele como espinho em tecido. Porque o que Fernanda, Cristiane, Patrícia e todas as outras enxergavam quando olhavam para ele não era Gael Ferraz, o homem que acordava às 5 da manhã com insônia, que tinha medo de avião e que, quando estava verdadeiramente feliz, gostava de comer mandioca cozida com manteiga como fazia quando criança. Elas enxergavam o sobrenome, enxergavam a empresa, enxergavam os números. A Ferraz Exportações movimentava naquele ano mais de 300 milhões de reais em grãos, soja, milho, sorgo. Contratos com compradores na Europa, na Ásia. Gael tinha 38 anos, os cabelos começando a mostrar o primeiro grisalho nas têmporas e uma solidão que nenhum patrimônio no mundo conseguia preencher. Ele colocou o copo na mesa sem beber e foi até o escritório. Sobre a mesa havia uma pasta. Ele a havia montado ele mesmo, sem secretária, sem assistente. Dentro, documentos da fazenda Boa Esperança, a propriedade que havia pertencido ao pai, depois ao avô, localizada no interior do Mato Grosso, a quase 900 quilômetros dali. Uma fazenda que ele havia deixado nos cuidados de um gerente de confiança há anos, desde que a empresa cresceu e a vida em São Paulo tomou conta de tudo. Gael abriu a pasta e ficou olhando para a foto aérea da propriedade. O cerrado ao fundo, a cor amarela da terra seca no inverno, os silos enfileirados, as casas pequenas dos trabalhadores rurais. Um mundo inteiro que ele havia deixado para trás. E foi aí, naquela madrugada de quinta-feira, com o telefone sem bateria e o uísque esquentando na mesa, que a ideia veio. Não como plano elaborado, veio simples, quase como um alívio. E se eu voltasse, sem ser quem sou? Gael levou 3 dias para organizar o que precisava. Ligou para Dorival, seu gerente na Boa Esperança, e avisou que passaria um período na fazenda para acompanhar a operação de perto. Dorival, um homem de 62 anos que trabalhava com a família Ferraz desde antes de Gael nascer, reagiu com a discrição de sempre. Tá bom, doutor, prepara o quarto da casa principal. Não, Dorival, deixa o quarto da casa principal fechado. Eu quero ficar no alojamento dos trabalhadores temporários. Silêncio do outro lado. No alojamento? No alojamento. Doutor Gael, o alojamento é para... Eu sei o que é, Dorival. Você me conhece há tempo suficiente para saber que quando eu decido uma coisa, eu decido. Preciso que você faça outro favor. Não conta para ninguém quem eu sou. Me apresenta como Gael, ponto. Um homem que você conheceu e está dando uma chance de trabalho temporário. Dorival ficou quieto por um momento longo. O senhor tá bem? Tô melhor do que estava há muito tempo. Ele chegou de madrugada, de carro próprio. Mas não o carro que usava em São Paulo. Um Gol branco de 2012 que havia comprado à vista, em dinheiro, numa revendedora do interior. Roupas simples, uma mochila, um celular pré-pago. Havia deixado o iPhone, os cartões, o relógio que valia mais do que muita gente ganhava em um ano. A fazenda cheirava a terra molhada e capim. O céu do Mato Grosso, no fim de abril, tinha uma quantidade absurda de estrelas. Coisa que São Paulo havia feito ele esquecer que existia. Dorival o esperava no portão, sozinho, com uma lanterna na mão. Os dois se abraçaram sem cerimônia. Tá diferente.
disse o velho, olhando para Gael de cima a baixo com aquele jeito avaliador de quem passou décadas julgando gado e safra. Essa é a ideia. E quanto tempo o senhor pensa em ficar assim? O tempo que precisar. Dorival assentiu, resignado. Tem uma vaga real de trabalhador temporário. Se o senhor quer viver como peão, vai viver como peão de verdade. 5:30 da manhã, café, lida. Não vou ficar te dando mole. Gael sorriu pela primeira vez em semanas. Assim eu quero. Na manhã seguinte, Gael acordou com o barulho do galo e do rádio ligado no cômodo ao lado. O alojamento era simples. Camas de ferro, beliches, um ventilador de teto que rangia. Havia outros 3 trabalhadores no mesmo cômodo. Zé Pequeno, um rapaz de uns 23 anos de Goiás, Tonho, um homem de meia idade que falava pouco e bebia muito café, e Edinaldo, que dormia de chapéu e acordou antes de todos. Nenhum deles fez perguntas. No interior, homem que chega em busca de trabalho tem uma história, e história é coisa pessoal. Ninguém pergunta o que não te foi oferecido. No café da manhã coletivo, Gael observou. Prestou atenção em tudo, no jeito que as pessoas se posicionavam, em quem servia quem, em quem falava mais alto, em quem ficava no canto. Foi ali, naquela primeira manhã, que ele ouviu o nome pela primeira vez. Não foi dito com carinho. Raimunda atrasou de novo. Resmungou uma mulher chamada Neuza enquanto distribuía os copos. Todo dia a mesma história com essa menina. Coitada, disse outra, com um tom que não tinha nada de pena. Não é nem coitada, é lerda mesmo. E ainda acha que vai arrumar marido aqui nessa região. Risos. Gael não riu. Quem é Raimunda? Ele perguntou naturalmente para Zé Pequeno ao lado. O rapaz encolheu os ombros. Uma menina que trabalha na fazenda vizinha, Fazenda Santa Cruz. Às vezes cruza por aqui porque as 2 propriedades dividem a estrada, vive sozinha com a avó. Ele fez uma pausa e acrescentou com a crueldade despretensiosa de quem repete o que ouviu. Dizem que ela é azarada, que qualquer coisa que passa na mão dela estraga. Gael não respondeu. Tomou o café e ficou com aquilo. Ele a viu pela primeira vez na quarta-feira. Ela estava na beira da estrada de terra que dividia as 2 fazendas, consertando a corrente de uma bicicleta velha. Tinha as mãos sujas de graxa, o cabelo preso de qualquer jeito e uma expressão de concentração absoluta no rosto. O tipo de expressão de quem está resolvendo um problema e não tem tempo nem paciência para mais nenhum. Gael passou por ela a pé, a caminho do galpão de secagem, e ela não levantou os olhos. Tá conseguindo? Ele perguntou, parando. Ela levantou o rosto, olhos escuros, cansados, com uma desconfiança natural de quem está acostumado a que a atenção não venha de graça. Tô, ela respondeu seca. Posso ajudar? Não precisa. Ele ficou parado por um segundo. Ela voltou para a corrente. Já mexi com moto o suficiente para saber de corrente, ele disse. Se quiser é rápido. Ela o olhou de novo, desta vez por mais tempo. Avaliou, não o tipo de avaliação que ele estava acostumado, que media ternos, relógios, carros. Ela o avaliou como se estivesse tentando descobrir se havia algum interesse escuso naquela oferta. Aparentemente não achou. Tá bom, ela disse e se afastou um passo. Gael agachou, pegou a corrente e em menos de 2 minutos havia encaixado e tensionado. Ela observou em silêncio. Obrigada, ela disse, quando ele se levantou. De nada. Você trabalha na Santa Cruz? Trabalho. Eu tô na Boa Esperança. Cheguei faz pouco. Ela assentiu, pegou a bicicleta. Raimunda, ela disse, quase como se o nome custasse. Gael. Ela montou na bicicleta e foi embora sem mais cerimônia. Ele ficou na estrada de terra, olhando a poeira que ela havia levantado e sentiu algo que não conseguiu nomear na hora. Só soube que queria falar com ela de novo. Nos dias seguintes, Gael mergulhou na rotina da fazenda com uma seriedade que surpreendeu até Dorival. Acordava às 5:30, tomava café, ia para o campo, carregava, limpava, consertava. As mãos, que havia anos não faziam trabalho físico de verdade,
ficaram calejadas na primeira semana. Nas noites, o corpo doía com um cansaço honesto que ele havia esquecido que existia. E ele era feliz. Não de uma forma eufórica, de uma forma quieta, sólida, como quem colocou os pés no chão depois de muito tempo flutuando. Os outros trabalhadores o aceitaram sem grandes complicações. Era falante quando precisava, calado quando era mais útil e carregava o próprio peso sem reclamar, coisa que no interior vale mais do que qualquer apresentação. Sobre Raimunda, ele foi juntando fragmentos. Soube pelo Zé Pequeno que ela havia chegado na região há 4 anos, vinda de uma cidade menor no norte do estado, depois que o pai morreu e a mãe foi embora. Ninguém sabia exatamente para onde. Ela havia ficado com a avó, Dona Filó, uma senhora de 78 anos que tinha problema no coração e diabetes. Soube, pela Neuza, que falava demais e sem filtro, que Raimunda havia sido largada 2 vezes. A primeira por um homem que foi embora sem dar satisfação. A segunda por um rapaz da cidade que havia namorado ela por 6 meses e depois voltou para a namorada de verdade, como Neuza disse, sem nenhuma sensibilidade. É que ela não tem o que oferecer, né? Neuza havia falado com aquele tom de quem acha que está sendo realista. Não tem família, não tem terra no nome, não tem recurso. Homem aqui no interior quer mulher que some alguma coisa. Gael havia ouvido isso sentado no banco do galpão, consertando um cabo de enxada, e havia sentido uma raiva tranquila e funda que preferiu não demonstrar. O segundo encontro com Raimunda aconteceu por acidente, ou pelo menos foi o que pareceu. Era um sábado de tarde e Gael havia ido até o pequeno mercadinho que ficava na entrada da estrada vicinal, a uns 3 quilômetros das fazendas. Comprou arroz, sardinha, um pacote de bolacha. Estava voltando a pé quando viu ela saindo do mesmo mercadinho com uma sacola pesada demais para o tamanho dela. Ele não disse nada. Simplesmente ajustou o passo e caminhou ao lado dela. Ela percebeu, olhou para o lado, reconheceu. Você também veio aqui? Vim. Silêncio. Caminharam um pouco. Posso carregar? Ele apontou para a sacola. Tô conseguindo. Eu sei que tá. Tô perguntando se posso ajudar, que é diferente. Ela parou. O olhou com aquela expressão avaliadora de novo. Por que você fica querendo ajudar? A pergunta era direta, sem rodeio, sem filtro. Gael a encarou. Porque parece pesado e eu tenho mão disponível. Não tem mais motivo que esse. Ela ficou olhando por um segundo, depois entregou a sacola. Caminharam juntos pela estrada de terra, com o sol caindo devagar no cerrado, tingindo tudo de laranja e ocre. Ela falou pouco. Ele também, mas era um silêncio que não pesava. Na bifurcação onde os caminhos se separavam, um para a Boa Esperança, outro para onde ela morava, Raimunda pegou a sacola de volta e disse quase sem querer, você é esquisito. Esquisito como? Diferente. Ela deu de ombros, como se estivesse tentando diminuir o que havia dito. A maioria das pessoas não faz nada sem querer algo. E você acha que eu quero algo? Ela pensou de verdade, não fingiu que não estava pensando. Ainda não sei, ela disse, e foi embora. Nas semanas que se seguiram, a aproximação aconteceu no ritmo do interior. Devagar, sem pressa, construída em pequenos momentos que pareciam casuais, mas que os dois, cada um do seu jeito, foram guardando. Uma tarde, Raimunda apareceu na porteira da Boa Esperança com uma vasilha coberta com um pano. Fiz caldo de frango em quantidade. Dona Filó não pode comer tanto sal. Aí sobrou. Ela não olhou para ele ao dizer isso. Olhou para o chão, para o lado, para a cerca. Ia jogar fora. Gael sabia que não ia jogar fora coisa nenhuma, mas aceitou a vasilha com a naturalidade que ela precisava. Obrigado. Traz a vasilha de volta quando puder. E foi embora antes que ele pudesse dizer mais nada. Naquela noite, comendo o caldo sozinho no alojamento, enquanto os outros dormiam, Gael ficou olhando para a vasilha de alumínio amassada e sentiu aquele aperto no peito que não conseguia definir com precisão, mas que, se tivesse que tentar, diria que era o oposto da solidão.
Na fazenda Santa Cruz, Raimunda vivia uma guerra silenciosa. A proprietária, Dona Carmen Lustosa, era uma viúva de 60 anos que administrava a propriedade com mão firme e língua mais firme ainda. Não era má, mas tinha preferências claras, e Raimunda não estava entre elas. Essa menina trabalha, ninguém tira, Dona Carmen havia dito uma vez para a filha Priscila. Mas tem uma teimosia que me cansa. Não ri, não conversa, fica naquele canto dela. Priscila Lustosa, 26 anos, bonita e sabendo disso, havia passado a semana inteira observando Gael da janela da casa principal sempre que ele aparecia na estrada. Mãe, quem é aquele homem novo da Boa Esperança? Algum temporário que o Dorival pegou. Por quê? Por nada. Mas o jeito que ela disse por nada significava exatamente o contrário. Priscila foi até a Boa Esperança numa segunda-feira, sob o pretexto de acertar uma questão de cerca com Dorival. Gael estava no pátio, consertando um trator com Edinaldo. Priscila desceu do carro devagar, como quem sabe que está sendo observada. Boa tarde. Ela sorriu para os dois, mas o sorriso durou mais tempo na direção de Gael. Edinaldo respondeu animado. Gael respondeu com educação simples. Você é novo aqui? Ela perguntou para ele diretamente. Sou. De onde você veio? Do sul do estado. Ah. Ela fez uma pausa teatral. Vai ficar muito tempo? Não sei ainda. Ela riu. Um riso calculado, que Gael reconheceu imediatamente. Havia encontrado variações daquele riso em salas de reunião, em festas de gala, em jantares onde ninguém estava realmente presente. Se precisar de qualquer coisa, pode me chamar. Eu sou Priscila, a fazenda aqui do lado é nossa. Obrigado, ele disse voltando para o trator. Ela ficou em pé por mais 2 segundos, o tempo suficiente para perceber que aquele homem não estava olhando para ela como os outros olhavam. E foi embora, com a dignidade intacta, mas o ego ligeiramente arranhado. Outubro chegou com chuvas irregulares e o cerrado voltando ao verde. Fazia 6 semanas que Gael estava na fazenda. Ele havia perdido a conta dos dias exatos, o que por si só já era uma novidade. Em São Paulo, ele vivia por agenda, por hora marcada, por reunião agendada com 3 semanas de antecedência. Aqui, o tempo era diferente, mais largo. A relação com Raimunda havia crescido nesse tempo com a lentidão e a firmeza de uma raiz. Não havia grandes declarações, havia presença. Ela passou a deixar comida para ele com uma regularidade que os dois fingiam ser casual. Ele passou a aparecer quando ela precisava de força para carregar algo ou consertar alguma coisa. Em algumas tardes, quando o trabalho do dia acabava mais cedo, eles ficavam sentados na cerca da estrada vicinal e conversavam, sobre pouca coisa e sobre tudo ao mesmo tempo. Foi numa dessas tardes que ele soube sobre Dona Filó. Ela piorou essa semana, Raimunda disse, jogando uma pedrinha na terra. O coração e a pressão. O médico do postinho falou que ela precisava de um remédio novo, mas o posto não tem e na farmácia da cidade custa R$ 98. Uma pausa. Eu recebi semana passada. Dá para comprar o remédio ou dá para pagar a conta de luz? Não dá para os dois. Gael ficou quieto. Você comprou o remédio? Ele perguntou. Comprei. Ela não disse como havia resolvido a conta de luz. Mas o jeito que ela encolheu os ombros sugeriu que alguém havia dado um prazo ou que ela havia pedido emprestado. Ela é a única família que você tem? Raimunda ficou quieta por um momento. Depois, quase sem querer, ela me criou. Depois que a mãe foi embora, foi ela que ficou. Então, enquanto eu tiver saúde e força, ela não vai passar necessidade. Gael olhou para o lado para não deixar que o rosto entregasse o que estava sentindo. Porque o que estava sentindo era uma espécie de vergonha, não de Raimunda, mas de si mesmo, de toda a superficialidade que havia confundido com vida nos últimos anos, de todas as noites que havia bebido uísque caro enquanto se sentia vazio, sem entender que o vazio não era falta de mais, era falta de real.
Você é uma pessoa boa, Raimunda. Ela o olhou com uma expressão que não era exatamente de surpresa, mas de cautela. Por que você fala isso? Porque é verdade. Ela desviou o olhar. Gente boa aqui no interior não é elogio muito grande. É o mínimo. Mas havia uma cor diferente no rosto dela quando disse isso. Naquela semana, Gael fez algo que havia prometido a si mesmo que não faria. Usou dinheiro. Não muito, não de forma que levantasse suspeita. Ele pediu a Dorival, em segredo, que colocasse um envelope com R$ 300 na caixa de correio de Raimunda, identificado como Auxílio Emergencial da Cooperativa Regional, um programa real que ele mesmo havia ajudado a financiar anos atrás e que, vez ou outra, distribuía pequenas quantias para trabalhadores rurais cadastrados. Dorival o olhou com aquela expressão de quem está juntando os pontos. Não fala nada, Gael disse. Nunca falei nada em 60 anos, respondeu o velho, e foi cumprir o que foi pedido. Na fazenda Santa Cruz, a situação de Raimunda havia ficado mais difícil. Priscila Lustosa havia mudado o tom depois do dia em que foi até a Boa Esperança, e Gael mal havia olhado para ela. Não havia uma causa declarada. Priscila era esperta demais para isso. Mas havia começado a distribuir pequenas crueldades com uma regularidade quase artística. Raimunda, você mediu errado o insumo de novo. Você tem certeza que sabe ler tabela? Raimunda, que roupa é essa? Você tá parecendo que veio trabalhar numa construção. Raimunda, minha mãe quer saber se você vai conseguir terminar a parte do sul hoje ou se a gente precisa chamar alguém que funcione. As outras trabalhadoras, Neuza à frente como sempre, seguiam o tom. No interior, hierarquia social é coisa séria. E quando a filha da dona começa a beliscar alguém, os outros normalmente escolhem se afastar ou acompanhar. Poucos escolhem defender. Raimunda não respondia. Trabalhava com a cabeça baixa e a mandíbula fechada, e Gael, que havia observado isso de longe mais de uma vez, entendia que aquilo não era fraqueza. Era uma escolha calculada de quem sabe exatamente quanto pode perder se reagir. Ela precisava do emprego. Simples assim. Numa tarde de quinta-feira, Gael estava passando pela estrada vicinal quando ouviu vozes. Raimunda estava parada perto da porteira da Santa Cruz. Na frente dela, Priscila e mais duas mulheres, Neuza e uma que ele não conhecia, formavam um semicírculo que, mesmo sem intenção declarada, era claramente intimidador. Eu tô só falando que fica esquisito, Priscila estava dizendo, com um sorriso que não chegava aos olhos. Você fica se pendurando num homem que nem conhece. Que história é essa de ficar levando comida, ficando de papo na estrada? Eu não tô me pendurando em ninguém, Raimunda respondeu controlada. Não tô dizendo que tá, tô dizendo que parece. E num lugar pequeno assim, aparência importa. Priscila deu uma pausa, ainda mais para quem já tem a fama que você tem. Que fama? Ah, Raimunda. Neuza entrou, com aquele tom meloso de quem finge estar do seu lado. Você sabe. Todo mundo sabe. Não precisa repetir. Gael havia parado. Ficou fora do campo de visão delas, atrás de um trecho de cerca alta. O que você quer, Priscila? Raimunda perguntou direto. Priscila ficou quieta por um segundo. Surpresa, talvez, com a direteza. Quero que você se lembre do seu lugar. Ela disse isso com uma calma que era mais ameaça do que grito. Aqui na região, as coisas funcionam de um jeito, e quando uma pessoa se esquece do jeito que as coisas funcionam, ela começa a perder as poucas coisas que tem. O silêncio que se seguiu durou uns 5 segundos. Raimunda pegou a enxada que estava encostada na cerca, colocou no ombro e entrou na propriedade sem dizer mais nada. Priscila riu. Um riso breve, de vitória pequena. As outras duas a seguiram. Gael saiu de trás da cerca depois que elas foram embora e ficou olhando para o caminho que Raimunda havia tomado. A raiva que sentiu era diferente da raiva que conhecia. Não era a raiva fria de executivo que recebe uma proposta desleal ou descobre um sócio desonesto.
Era uma raiva quente, física, que subia pelo peito e pedia por alguma forma de resposta imediata. Mas ele entendeu que fazer algo agora seria errado. Seria tirar de Raimunda a única coisa que ela estava defendendo com as próprias mãos: a dignidade de resolver as próprias batalhas. Ele foi embora, mas não esqueceu. Naquela noite, Gael foi até o bar simples que ficava na beira da estrada principal, a uns 4 quilômetros. Não para beber. Tomou um refrigerante e ficou no canto, ouvindo. O bar era o tipo de lugar onde as conversas de toda a região acabavam passando. E naquela noite, sentado numa mesa perto da parede, ele ouviu fragmentos de uma conversa entre 2 homens mais velhos sobre a fazenda Santa Cruz. Carmen está querendo expandir. Quer comprar a faixa de terra que faz divisa com a Boa Esperança pelo lado norte. E o dono da Boa Esperança deixa? O dono da Boa Esperança não aparece faz anos. Quem manda lá é o Dorival. E Dorival é homem de respeito, mas não tem poder para vender nada. Gael tomou o refrigerante devagar e não disse nada, mas aquilo ficou registrado. Na sexta-feira, Raimunda não apareceu na estrada. No sábado, também não. No domingo de manhã, quando Gael estava tomando café no alpendre do alojamento, Zé Pequeno chegou com um rádio na mão e uma expressão preocupada. Você sabe que a Raimunda está de licença? Licença? É o que falaram. Dona Carmen deu uns dias para ela por causa da avó. Ele baixou a voz. Mas o Edinaldo falou que escutou que foi a Priscila que pediu para a mãe afastar ela por uns dias. Para pensar nos atos, foi o que disseram. Gael colocou o copo de café de volta na mesa com mais força do que pretendia. E onde ela mora? A Raimunda? Zé Pequeno piscou. Por quê? Porque ela me emprestou uma vasilha e preciso devolver. Era uma desculpa sem graça e os 2 sabiam. Mas Zé Pequeno, que tinha coração bom e nenhum interesse em complicar a vida de ninguém, deu o endereço. A casa de Raimunda ficava a uns 2 quilômetros da Santa Cruz, em um trecho de terra que havia pertencido ao avô dela e que era, na prática, o único bem que ela possuía. Um lote pequeno, com uma casa de tijolos, um quintal com algumas galinhas e uma horta que ela mantinha com um cuidado visível. Gael chegou a pé, com a vasilha na mão. Ela estava no quintal, alimentando as galinhas de costas para ele. Quando ouviu os passos e virou, a expressão inicial foi de surpresa genuína, não a surpresa performática, mas aquela real, que não tem tempo de se esconder. Como você sabe onde eu moro? Zé Pequeno me disse. Ela franziu a testa levemente. Vim devolver a vasilha, ele disse, estendendo. Ela pegou. Ficaram em pé no quintal, com as galinhas fazendo barulho entre eles. Você não precisava vir até aqui por isso. Eu sei. Ele não inventou outra desculpa. Soube que você estava de licença. Queria saber se estava tudo bem. Ela o olhou por um momento, com aquela avaliação que ele havia aprendido a reconhecer e a respeitar. E então fez algo que não esperava. Deu de lado, apontou para o banco de madeira perto da parede da casa. Quer tomar uma água? Não tenho muito mais o que oferecer agora, mas água gelada tem. Água tá ótimo. Eles ficaram sentados na sombra da casa por quase 1 hora. Dona Filó apareceu na janela uma vez, uma senhora pequena, de olhos ainda vivos, apesar de tudo, que olhou para Gael com a atenção de quem passou décadas avaliando o caráter de gente. Vovó, é o Gael. Trabalha na Boa Esperança. Dona Filó o olhou por uns 5 segundos. Pode sentar, ela disse, como se a decisão de ele ficar dependesse dela. E provavelmente dependia mesmo. Gael não perguntou sobre a Priscila. Não perguntou sobre a licença. Raimunda tampouco falou sobre isso. Eles conversaram sobre a horta. Ela estava plantando jiló e quiabo. Conversaram sobre as chuvas que estavam vindo irregulares naquele ano. Conversaram sobre Dona Filó, que havia sido costureira quando jovem e que ainda bordava quando a vista permitia. E numa pausa da conversa, sem aviso, Raimunda disse: aquele envelope que chegou semana passada, da cooperativa. Nunca recebi nada da cooperativa antes. Gael manteve o rosto neutro.
Às vezes esses programas chegam atrasados. Burocracia. Ela o olhou de lado. Silêncio. Ajudou, ela disse depois. O remédio da vovó e a conta de luz. Ele não disse nada. Obrigada, ela disse. E não estava falando para a cooperativa. Novembro chegou quente e seco, com o cerrado faiscando nas tardes de mais calor. Fazia 2 meses que Gael estava na fazenda. Em São Paulo, sua empresa havia continuado funcionando. Ele verificava os números uma vez por semana pelo celular pré-pago. Mandava mensagem para seu diretor financeiro em código simples que os dois haviam combinado e delegava o resto com a autoridade de quem havia passado anos construindo uma equipe capaz de operar sem ele. Mas havia algo que estava ficando impossível de delegar: a mentira. Não era a mentira sobre o dinheiro, sobre a empresa, sobre os carros e os apartamentos e os contratos. Era uma mentira mais funda, mais difícil de carregar. O fato de que Raimunda havia se tornado, naquelas semanas, a pessoa com quem ele mais queria conversar. A pessoa cujas opiniões ele genuinamente queria ouvir. A pessoa que, quando ria, raramente, mas quando ria, ele sentia como se tivesse feito algo que realmente valia a pena. E ela não sabia quem ele era. Ela havia construído o que havia entre eles com base em Gael, o trabalhador. Gael, o homem simples. Gael, que dividia o banco de madeira e tomava água gelada e consertava corrente de bicicleta. Quantas camadas disso sobreviveria quando ela soubesse a verdade? Essa pergunta o acordava às 3 da manhã, com uma regularidade que havia substituído o toque de Fernanda no celular. Em meados de novembro, aconteceu algo que Gael não havia previsto. Dorival foi até ele numa tarde, com uma expressão que misturava preocupação com desconforto. Dr. Gael, temos um problema. Eles foram para longe dos outros trabalhadores. Dona Carmen Lustosa mandou um recado. Quer marcar uma reunião com o dono da Boa Esperança. Disse que tem uma proposta de compra da faixa norte. Gael franziu a testa. Ela sabe que o dono sou eu? Não. Ela sabe que a fazenda pertence a um Ferraz. Acredita que é o falecido seu pai, que a propriedade está em processo de inventário. Dorival pausou. Eu nunca corrigi essa informação porque nunca havia motivo para isso. E agora ela quer falar com o inventariante, com quem tiver responsabilidade legal pela propriedade. Ela quer essa faixa, doutor. E ela quer agora. O filho dela está estudando agronomia em Cuiabá. Ela quer expandir antes que ele termine o curso. Gael ficou quieto por um momento. Você marcou a reunião? Não. Disse que ia consultar. Mas ela não é mulher de esperar muito. Quanto tempo temos? 2 semanas no máximo. Gael assentiu devagar. Tá bom, eu resolvo. Dorival o olhou com aquela expressão velha e sábia. Doutor, o senhor vai ter que se revelar em algum momento. Eu sei. Quando mais demora, mais difícil fica. Eu sei, Dorival. O velho assentiu e foi embora sem mais palavra. Não era o tipo de homem que repetia o que já havia dito. Naquela semana, a relação com Raimunda havia dado um passo que nenhum dos dois havia declarado, mas que os dois sentiam. Havia começado com uma chuva. Numa tarde de quarta-feira, quando eles estavam sentados na cerca da estrada vicinal conversando, o céu fechou em 10 minutos e a chuva veio forte, daquelas chuvas do cerrado que não avisam. Raimunda deu uma risada breve. Uma das poucas vezes que ele havia visto ela rir de verdade, e os dois saíram correndo até o pequeno galpão de ferramentas que ficava perto da divisa das fazendas. Pararam lá dentro, molhados, ofegantes. Essa chuva não tinha no tempo, ela disse, sacudindo a água do cabelo. Aqui nunca tem no tempo. Verdade. Eles ficaram em pé, ouvindo a chuva martelar no telhado de zinco, com o cheiro de terra molhada entrando pela fresta da porta. E em determinado momento, sem que nenhum dos dois planejasse, ficaram próximos. Não de um jeito dramático, mas do jeito simples de 2 corpos que ocupam um espaço pequeno e que, quando um se move para dar espaço ao outro, o outro não recua. Ela levantou o rosto e o olhou.
Ele a olhou de volta. Você é diferente de qualquer homem que já passou por aqui, ela disse com aquela direteza que era a marca dela. Diferente bom ou diferente ruim? Ela pensou de verdade. Ainda não sei, mas diferente bom, acho. Ele não disse nada, mas ergueu a mão devagar e afastou um fio molhado de cabelo do rosto dela. Ela não recuou. A chuva continuou por mais 40 minutos. Eles ficaram lá dentro, conversando, com os ombros quase se tocando, até que parou. Quando saíram, nada havia sido dito de forma declarada. Mas alguma coisa havia mudado, e os dois sabiam. Priscila notou. Ela não era burra. Era talvez o problema maior. Uma mulher inteligente com os valores errados é mais perigosa do que uma mulher ignorante com os mesmos valores. Ela havia observado nos últimos dias como Gael aparecia mais frequentemente na estrada. Como Raimunda chegava ao trabalho, às vezes com um sorriso pequeno que não estava lá antes. Como os dois se cumprimentavam com uma familiaridade que não era de conhecidos casuais. E aquilo, por razões que ela provavelmente não teria conseguido articular de forma completamente honesta, a incomodava profundamente. Priscila havia crescido sendo a mais bonita da região, a mais bem vestida, a com mais possibilidades. Ela estava acostumada a que os homens, qualquer homem, olhassem para ela primeiro. Aquele homem não olhava. Aquele homem olhava para Raimunda, que não tinha nada, que não era ninguém, que vivia de favor na terra do avô e sobrevivia com o salário de trabalhadora rural. Aquilo não fazia sentido. E o que não faz sentido, para uma pessoa com o temperamento de Priscila, não é um mistério a ser respeitado. É um problema a ser resolvido. Na quinta-feira, Priscila foi até a Boa Esperança de novo. Desta vez, procurou Dorival diretamente. Quero saber sobre o trabalhador novo, o Gael. Dorival a olhou com a impassibilidade treinada de décadas. O que a senhora quer saber? De onde ele veio? Família? Referência? Por que a senhora pergunta? Priscila o encarou. Porque minha mãe tem interesse em contratar alguém com experiência em campo para uma função de confiança. E esse rapaz parece competente. Dorival não piscou. Vou falar com ele e ver se tem interesse. Isso não é necessário. Quero as informações. As informações de funcionário a senhora vai ter que pedir ao patrão da fazenda. E quem é o patrão? Quem tem o título da propriedade? Priscila cerrou a mandíbula levemente. Tá bom. Obrigada, Dorival. Ela foi embora. Dorival ficou olhando até o carro sumir na poeira e depois foi procurar Gael. A Priscila esteve aqui. Eu vi pelo lado de fora. Perguntou sobre você. O que você disse? Nada. Dorival pausou. Mas ela não vai parar. Gael sabia disso. O que Gael não sabia era que Priscila havia pedido a um primo que trabalhava em cartório na cidade para puxar informações sobre a fazenda Boa Esperança. Nome do proprietário, documentação, histórico. O resultado chegou 3 dias depois. E o nome que constava na documentação era Gael Augusto Ferraz. Priscila ficou olhando para o papel por um bom tempo. Depois, pegou o celular e começou a pesquisar. A Ferraz Exportações não era difícil de encontrar. Aparecia em revistas do agronegócio, em rankings de empresas exportadoras, em entrevistas que Gael havia dado anos atrás, quando a empresa havia fechado um contrato recordista com compradores japoneses. Havia uma foto, antiga, ele estava de terno, com o cabelo diferente, mas era ele. Priscila fechou o celular, ficou quieta por um longo momento, e então, devagar, começou a sorrir. Na manhã de segunda-feira, Priscila acordou cedo e foi falar com a mãe. Dona Carmen ouviu tudo sentada na cabeceira da mesa, com o café esfriando na frente dela e a expressão de quem está processando uma informação que muda completamente a geometria de uma situação. Tem certeza? Tenho. Olhei a documentação, pesquisei o nome. É ele? Dona Carmen ficou quieta por um momento. Gael Ferraz. Ela repetiu o nome devagar, como se estivesse testando o peso.
Da Ferraz Exportações. A mesma. E ele tá aqui fingindo ser peão. Tá. Um silêncio. Mas por quê? Dona Carmen perguntou. Não para Priscila especificamente, mas para o ar. Não sei. Mas sei que enquanto ele tá aqui, tá convivendo com a Raimunda. Dona Carmen olhou para a filha. E? Priscila encontrou os olhos da mãe. E a gente precisa da faixa norte, mãe. E a pessoa que pode nos dar ou não é ele. Dona Carmen bebeu o café frio com aquela expressão pensativa que Priscila conhecia bem. A expressão de quem está calculando. O que você quer fazer? Quero falar com ele. Mas antes, ela fez uma pausa. Quero que você afaste a Raimunda de vez. Manda ela embora, inventa um motivo. Excesso de pessoal, corte de custo, qualquer coisa. Você quer mandar ela embora porque ela está com o olho no homem errado? Dona Carmen disse isso com uma ironia seca. Quero mandar ela embora porque se ele souber que a gente sabe quem ele é antes da hora certa, a gente perde o controle da situação. E enquanto ele tiver motivo para ficar na Raimunda, ele vai ficar. Dona Carmen ficou quieta. Raimunda nunca me deu trabalho. Mãe, tô dizendo que não tenho motivo real para mandar ela embora. Cria um. O silêncio se estendeu. Você cresceu, Dona Carmen disse no final. Não era elogio completo, era uma observação. Raimunda foi chamada ao escritório da Fazenda Santa Cruz na terça-feira às 8 da manhã. Ela entrou sem saber o que esperar. Dona Carmen estava sentada atrás da mesa com uma expressão que era aquela mistura de desconforto e determinação de quem vai fazer uma coisa que sabe que é injusta, mas decidiu fazer mesmo assim. Raimunda, senta. Ela sentou. Vou ser direta. A fazenda está passando por um ajuste de pessoal. Precisamos reduzir custos por uns meses. E isso significa que vou ter que dispensar algumas pessoas temporariamente. Raimunda ficou quieta. Olhou para Dona Carmen por um momento. Eu fui escolhida. Não era pergunta. Você foi. Porque eu e não a Neuza ou a Fátima. Dona Carmen não respondeu imediatamente. A decisão é minha. Eu sei que é. Quero saber o critério. Dona Carmen abriu a boca e a fechou. Eu precisei escolher alguém. Escolhi você. Raimunda ficou olhando para ela por uns 3 segundos. E então, algo estranho aconteceu. Ela não chorou, não gritou, não discutiu. Ela apenas assentiu. O mesmo assentimento quieto com que havia aprendido a receber as coisas da vida. Certo. Posso trabalhar até quando? Até sexta. O acerto sai quando? Na semana que vem. Tá bom. Ela levantou, empurrou a cadeira de volta e foi para a porta. Raimunda, ela parou, mas não virou. Não é pessoal. Uma pausa longa. Tudo bem, Dona Carmen, ela disse. E saiu. Gael soube na mesma tarde, por Edinaldo, que havia cruzado com alguém da Santa Cruz no mercadinho. Ele ficou com a informação por um tempo, andando de um lado para o outro no alojamento enquanto os outros trabalhadores dormiam a sesta. A raiva era clara, mas havia algo mais complicado por baixo dela. Havia culpa, porque ele sabia, com uma clareza que não precisava de prova, que aquilo estava ligado a ele, que havia algo errado na situação, algum interesse que ele ainda não enxergava completamente, mas que estava acontecendo por causa da sua presença, da sua mentira, da decisão que havia tomado de ficar e fingir ser quem não era. Raimunda estava pagando o preço de uma escolha que havia sido dele. Ele foi até a casa dela naquela tarde. Ela estava na horta, de joelhos, arrancando mato entre as fileiras de quiabo. Quando ouviu os passos e levantou, ele viu no rosto dela que ela já esperava que ele soubesse. Você ouviu? Ela disse. Ouvi. Ela limpou as mãos na calça e ficou em pé. Não precisa fazer essa cara, ela disse. Que cara? Essa cara de que foi culpa sua. Não foi. Você sabe que foi. Ela ficou quieta por um momento. Não sei o que motivou a Dona Carmen. Posso imaginar, mas não sei. Uma pausa. E mesmo que eu soubesse, não mudaria nada. Não sou a primeira vez que perco o emprego, Gael, e não vai ser a última. Isso não torna a situação justa. Não, mas justo e real são coisas diferentes. Ela se virou para a horta de novo. Eu vou me virar. Sempre me virei.
Ele ficou parado. Eu posso ajudar. Ela se virou de novo, desta vez com uma expressão mais firme. Você não pode. Você está tão sem recurso quanto eu, Gael. Não precisa fingir que pode resolver o que não pode. Aquilo pegou nele de um jeito diferente. Porque ela estava certa, sobre a versão dele que ela conhecia. Mas ele estava errado. E ele sabia disso, e a mentira, que havia parecido inofensiva no começo, havia adquirido um peso que ele não conseguia mais ignorar. Naquela noite, Gael foi até o quarto que Dorival havia deixado disponível na casa principal. Um quarto que ele nunca havia usado, e ficou sentado na beira da cama com o celular pré-pago na mão. Ligou para Dorival. Eu preciso que você marque a reunião com Dona Carmen. Amanhã, se possível. Como o senhor vai se apresentar? Uma pausa longa. Como sou? Silêncio do outro lado. Entendido, Dorival disse. Eu marco. A reunião aconteceu na manhã seguinte, no escritório da Fazenda Santa Cruz. Gael chegou de carro, o Gol branco, o mesmo de sempre, mas com uma postura diferente. Não havia troca de roupa dramática, não havia terno. Ele chegou com a mesma calça e camisa que usava há semanas. A diferença não estava na roupa, estava no jeito que ele entrou. Dona Carmen o recebeu na sala de reunião. Priscila estava sentada ao lado da mãe. Quando Gael entrou, Priscila mal conseguiu esconder a satisfação, aquela expressão de alguém que está prestes a mostrar uma carta que esperou para revelar. Mas Gael se sentou e colocou uma pasta sobre a mesa antes que qualquer um pudesse falar. Dona Carmen, meu nome é Gael Ferraz. Sou o proprietário da Fazenda Boa Esperança. Dona Carmen o olhou com uma surpresa que era parcialmente real. Ela sabia do nome, mas não havia imaginado que ele chegaria assim, de frente, sem ser forçado. Eu sei, ela disse. Eu imagino. Ele não pausou. Sei também que a senhora tem interesse na faixa norte. Vou ser direto. Essa terra não está à venda. Um silêncio. Priscila abriu a boca. Dr. Gael, ela disse, com um tom que tentava ser ao mesmo tempo deferente e convidativo. Eu acho que se a gente conversar com calma, a terra não está à venda. Ele repetiu, com a mesma calma. Mas tem outro assunto que eu quero tratar. Ele olhou diretamente para Dona Carmen. A funcionária que a senhora dispensou ontem, Raimunda Alves. Dona Carmen não mudou a expressão. Sim, eu quero saber o motivo real da dispensa. Ajuste de pessoal, como expliquei a ela. Dona Carmen, ele disse devagar, eu tenho advogados e tenho memória boa. Se eu precisar entrar com ação trabalhista baseada em dispensa discriminatória e sem justa causa em período estável, eu entro. E meus advogados não são baratos. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Priscila olhou para a mãe. Dona Carmen ficou quieta por um longo momento. Você quer que eu reintegre ela? Quero que a senhora faça o que é certo. Outro silêncio. Vou pensar. Dona Carmen disse, no final. Ótimo. Gael pegou a pasta, levantou e foi para a porta. Parou com a mão na maçaneta. Ah, e Dona Carmen, ele disse, sem virar. Se a senhora quiser ter alguma conversa honesta sobre negócios no futuro, eu estou disponível. Mas tem que ser honesta. Ele saiu. Do lado de fora, no carro, Gael ficou parado por um momento. O que havia feito era necessário, mas havia gerado um problema que ele havia empurrado para frente pela última vez. Raimunda ia saber. Não daquela forma, não porque ele havia contado, mas no interior onde as notícias viajam mais rápido do que qualquer carro, a história de que o trabalhador novo da Boa Esperança havia chegado a Santa Cruz como dono não ia demorar mais do que um dia. Ele precisava contar a ela, antes que ela ouvisse de outro. Guardou o celular no bolso e foi. Gael chegou à casa de Raimunda no fim da tarde. Ela estava no quintal, estendendo roupa no varal, de costas para ele. Dona Filó estava sentada na cadeira de palha perto da janela, bordando. Raimunda. Ela se virou, olhou para ele. E mesmo antes de ele falar, algo no rosto dele, alguma coisa que nunca havia estado lá antes, uma tensão, um peso, fez ela parar o que estava fazendo completamente. Preciso falar com você.
Ela desceu a mão devagar, deixando a roupa no varal. O que foi? Preciso falar com você de verdade. Senta. Tô em pé. Pode falar. Ele respirou fundo. Eu não sou quem eu disse que sou. Silêncio. Raimunda não disse nada. Ficou olhando para ele com aquela expressão que ele não conseguia ler. Não raiva, não choro, apenas uma atenção absoluta, como quem está guardando cada palavra para analisar depois. Eu não sou trabalhador temporário. Eu sou o dono da fazenda Boa Esperança. Ele pausou. E sou dono de uma empresa em São Paulo. Ferraz Exportações. O silêncio durou mais tempo agora. Dona Filó havia parado de bordar. Por quanto tempo? A voz de Raimunda saiu baixa. Desde o começo. Ela fechou os olhos por um segundo. Desde o começo. Ela repetiu. Sim. Ela abriu os olhos. Por quê? E Gael contou tudo, sem omitir, sem enfeitar. A solidão em São Paulo, as mulheres que enxergavam o dinheiro e nunca o homem. A decisão de voltar e testar as pessoas sendo ninguém. O plano que havia parecido simples no início e que havia ficado impossível de manter conforme os dias passaram. Ela ouviu tudo em pé, sem interromper uma única vez. Quando ele terminou, ficou quieta por tanto tempo que ele começou a achar que ela não ia responder. Então eu era um teste, ela disse. Não. No começo, a ideia era observar as pessoas em geral. Você não era nada específico. Mas depois você ficou, ela disse, cortando. E continuou mentindo mesmo depois de saber que não era um teste mais. Sim, você sabia que eu não tinha nada. Sabia que eu estava perdendo emprego, que a vovó estava doente, que eu não tinha de onde tirar dinheiro, e ficou calado. Sim, e o envelope da cooperativa? Uma pausa. Fui eu. Ela fechou os olhos de novo. Quando abriu, havia algo diferente neles. Não raiva destruidora, mas uma dor quieta que era pior do que raiva. Você pagou pelas minhas contas sem me falar, com o seu próprio dinheiro. Deixou eu agradecer uma cooperativa que nem sabia que existia. Eu sei que foi errado. Foi humilhante, ela disse com aquela direteza que era a marca dela. Porque eu tenho orgulho, Gael. E você sabia disso, e fez assim mesmo. Ele não respondeu, porque não havia resposta que amenizasse aquilo. Você foi hoje na Santa Cruz, ela disse. Não era pergunta. Fui. Já ouvi. Todo mundo já ouviu. Ela deu uma pausa. Você foi lá defender meu emprego sem me perguntar se eu queria que você fosse. Você tinha razão que era por minha causa que você perdeu. Mas não era sua decisão resolver. Era minha. Silêncio. Eu sei, ele disse. Você sabe muita coisa, ela disse. E pela primeira vez havia um fio de amargura na voz. Sabe que eu não me vendo pelo que você tem. Sabe que se eu soubesse quem você era, ia ficar na mesma. E ainda assim ficou com a mentira porque era mais confortável para você. Sim, ele não tentou se defender. Isso é verdade. Ela ficou olhando para ele. Eu preciso que você vá embora agora. Ele assentiu. Eu entendo. Não sei se você entende, ela disse. Mas tudo bem. Ele se virou para ir. Gael! Ele parou. Ela demorou um segundo. Você devia ter confiado em mim antes. Isso é o que dói. Ele ficou com aquilo. Eu sei, ele disse. E foi embora. Nos dias seguintes, a fazenda continuou funcionando. A vida do interior não para nenhum drama pessoal. O sol nasce, o gado precisa ser cuidado. A safra não espera. Gael continuou na Boa Esperança. Continuou trabalhando. Mas havia algo diferente no modo que ele existia naquele espaço agora, menos escondido, menos fingido. Dorival notou. Os outros trabalhadores, que haviam sabido da história pela velocidade natural do interior, o tratavam com uma mistura de respeito novo e curiosidade antiga. Zé Pequeno foi o único que perguntou diretamente. Por que você ficou tanto tempo sem falar? Gael pensou. Porque tinha medo de perder o único lugar onde me sentia real. Zé Pequeno ficou quieto por um momento. Acho que entendo, ele disse, e não perguntou mais nada. Raimunda voltou ao trabalho na Santa Cruz na semana seguinte. Dona Carmen havia ligado para ela pessoalmente.
Uma ligação breve, sem muita explicação, mas com um tom diferente. Disse que havia revisto a decisão. Raimunda voltou sem fazer pergunta e sem agradecer mais do que o necessário. Neuza tentou comentar algo sobre a situação no primeiro dia. Parece que alguém tem um anjo da guarda milionário, né? Raimunda a olhou por um segundo. Neuza, eu tenho trabalho para fazer, ela disse. E foi fazer. O assunto não voltou. Dona Filó chamou Raimunda numa noite, quando as duas estavam jantando. A velha havia ficado quieta por dias, observando a neta com aqueles olhos que haviam visto muita coisa. Você tá com raiva dele, ela disse. Vovó, tô falando. Não me interrompe. Raimunda ficou quieta. Você tá com raiva dele. Mas você não ficou com raiva de que ele é rico. Dona Filó colocou a colher de lado. Você ficou com raiva de que ele não confiou em você. Isso é diferente. Raimunda não respondeu. É diferente porque significa que você já sabia que se ele tivesse contado, você ia continuar tratando ele igual. E que ele devia saber disso também, mas ficou com medo. Vovó, você está defendendo ele. Não tô defendendo, tô explicando. A velha pausou. Homem que tem medo de ser amado por quem ele é não é homem ruim, é homem machucado. Ela pegou a colher de novo. E você sabe mais do que ninguém como é isso. Raimunda ficou olhando para o prato. Ficaram em silêncio pelo resto do jantar. Numa tarde de sábado, Raimunda foi até a fazenda Boa Esperança. Não havia planejado, havia saído para caminhar, coisa que ela fazia quando precisava pensar, e os pés a levaram. Gael estava no pátio, consertando uma cerca de arame, sozinho. Quando a viu, parou. Ficou em pé, esperando. Ela parou a uns 3 metros. Eu não vim para dizer que tá tudo bem, ela disse. Não precisa. Por que não tá? Ainda tô processando. Tudo bem. Ela ficou olhando para ele. Mas a vovó me falou uma coisa que ficou na cabeça. Uma pausa. Ela disse que eu sei o que é ter medo de confiar e que isso não me dá o direito de não entender quando outra pessoa tem o mesmo medo. Gael não disse nada. Não tô dizendo que perdoei tudo, ela continuou. Tô dizendo que quero entender. Ela pausou. Mas se tiver mais alguma coisa que eu não sei, fala agora. Porque a segunda vez que eu descobrir alguma coisa por conta própria, não volto. Não tem mais nada. Tem certeza? Tem. Ela ficou olhando para ele por um longo momento. Aquela avaliação dela, que ele havia aprendido a respeitar como um dos atos mais honestos que havia visto. Depois, devagar, ela foi até a cerca e ficou ao lado dele. Então me ensina a consertar essa cerca, ela disse, porque na minha propriedade tem um trecho que está precisando. Gael ficou olhando para ela por um segundo. E então, pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Nos meses seguintes, as coisas se reorganizaram com a lentidão e firmeza de quem está construindo para durar. Gael não voltou imediatamente para São Paulo. Ficou, não como peão, mas como o que era, dono da terra, parte daquela paisagem. Começou a aparecer em reuniões da cooperativa regional, a tratar negócios com os produtores vizinhos, a ser visto como o que era sem pedir desculpa por isso. A proposta de Dona Carmen para a faixa norte foi recusada formalmente, por escrito. Dona Carmen aceitou com a dignidade de quem perdeu uma rodada, mas sabe que o jogo não acabou. Priscila ficou quieta, uma quietude que tinha mais peso do que se tivesse gritado. Raimunda foi promovida a supervisora de campo na Santa Cruz, não porque Gael pediu, mas porque Dona Carmen, que era, no final das contas, uma mulher pragmática, havia reconhecido que ela era a pessoa mais capaz que tinha no campo e que perder outra rodada por teimosia não era negócio inteligente. A relação entre Gael e Raimunda cresceu nesse período com a calma de quem não tem mais nada a provar. Ele a levou a São Paulo uma vez, 2 meses depois, não para impressionar, para mostrar. Queria que ela conhecesse a parte da vida dele que existia antes daquele cerrado, antes daquela estrada de terra. Ela ficou 3 dias, olhou para tudo com aquela atenção séria dela.
O apartamento alto, a cidade barulhenta, os restaurantes onde as pessoas pagavam por uma refeição, o que ela ganhava em uma semana de trabalho. Na última noite, quando estavam sentados num terraço olhando para o skyline, ela disse: "Você era feliz aqui?" "Não." Ela assentiu devagar. "Você precisava ir para lá para saber disso." "Precisava." Ela ficou quieta por um momento. "Eu não me encaixo aqui," ela disse sem drama. "Não me refiro ao dinheiro. Me refiro ao jeito. Eu sou outra coisa." "Eu sei." "E você consegue abrir mão disso?" Ela perguntou, olhando para a cidade. "Não de vez, mas de maior parte." "Já abri," ele disse. "Sem perceber, já abri." Ela o olhou. "Não quero que abre nada por mim, Gael. Quero que abre porque é o que você quer. É o que eu quero." Ela ficou olhando para ele por um tempo. "Tá bom, então," ela disse, com aquela simplicidade direta que era toda ela. A proposta não foi num jantar de luxo. Foi numa tarde de domingo, na horta de Raimunda, com Dona Filó sentada na cadeira de palha do lado de dentro e as galinhas fazendo barulho no quintal. Gael havia trazido uma muda de romanceira, porque Raimunda havia mencionado uma vez, de passagem, que havia comido romã quando criança e que nunca mais havia encontrado em lugar nenhum. Ele estava plantando a muda no canto da horta quando disse, sem levantar o rosto da terra: "Eu quero casar com você." Silêncio. Ele levantou o rosto. Raimunda estava olhando para ele com uma expressão que, pela primeira vez desde que ele a conhecia, ele não conseguiu ler completamente. Havia muita coisa ali ao mesmo tempo, e talvez fosse exatamente isso. Não havia uma emoção limpa. Havia a bagunça honesta de uma pessoa que está sentindo de verdade. "Você tem certeza?" ela disse no final. "Mais do que qualquer decisão que já tomei na vida." Ela ficou quieta por um longo momento. Do lado de dentro, Dona Filó havia parado de bordar. "Eu vou ter que pensar," Raimunda disse. "Tá bom. Não tô dizendo não. Eu sei. Tô dizendo que é grande." "É." Ela ficou olhando para a muda de romanceira que ele havia plantado. "Você foi atrás de romã." "Fui. Em plena entre-safra. Fui em 3 viveiros de mudas na cidade." Ela ficou quieta. "E então, por baixo da sombra do quintal, com as mãos ainda sujas de terra e as galinhas ao redor, Raimunda Alves, a que diziam que ninguém escolheria, a azarada, a sem valor, ficou olhando para aquele homem que havia chegado, fingindo não ser nada, e havia se provado ser, de longe, a coisa mais real que havia entrado na vida dela. E disse: "Tá bom." Não com euforia, não com lágrima dramática, com aquela calma firme de quem tomou uma decisão séria e está completamente certa dela. Gael ficou parado por um segundo, e então riu. Um riso de alívio, de verdade, de tudo que havia carregado chegando finalmente em algum lugar. Do lado de dentro, Dona Filó voltou a bordar, mas com um sorriso que ela não estava escondendo de ninguém. Epílogo. A Fazenda Boa. Esperança ganhou vida nova naquele ano. Gael dividiu o tempo entre São Paulo e o interior, mas o peso foi mudando gradualmente. Mais interior, menos cidade. Contratou 2 novos funcionários da região, ampliou o alojamento e iniciou um projeto de plantio de fruticultura ao lado da produção de grãos. Ideia que havia surgido de uma conversa com Raimunda numa tarde de cerca. Raimunda continuou trabalhando, não porque precisava, porque queria. Era quem ela era, e Gael havia aprendido a não confundir independência com distância. Dona Filó passou a morar com os 2 na casa principal da Boa Esperança, onde havia quarto espaçoso e silêncio suficiente para bordar. A romanceira deu fruto no primeiro inverno. Naquela região do Mato Grosso, ainda se conta a história do homem que voltou rico fingindo ser pobre e que, no fim, foi a mulher mais desprezada da região quem lhe ensinou o que riqueza realmente significava. Não como lição bonita, como coisa vivida. Mensagem para você que chegou até aqui. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu junto com o Gael e com a Raimunda, se teve algum momento que te pegou de surpresa ou que apertou o peito de um jeito bom,
Então você já sabe o que esse canal é. Clica no botão de inscrição agora. É de graça e garante que você não vai perder nenhuma das próximas histórias. Deixa o like. Ele ajuda muito mais do que parece. É o que mostra para outras pessoas que essa história vale a pena. Ativa o sininho de notificações. Assim você recebe o aviso na hora que uma história nova chegar. E não fica dependendo do algoritmo te mostrar. Comenta aqui embaixo. Me conta de onde você está assistindo. Pode ser sua cidade, seu estado, seu país. A gente tem ouvinte em todo lugar e é sempre emocionante ver de onde as histórias chegam. E se você quiser me contar qual parte dessa história mais te tocou, comenta também. Eu leio tudo. Até a próxima história. Ela já está chegando.